A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para compartilharmos daquilo que Deus tem colocado em nossos corações para que possamos estar compartilhando com a igreja. Espero que todos estejam bem e na paz do Senhor Jesus. E dando sequência aos nossos estudos dominicais, seguimos para mais uma lição da revista Os Milagres de Jesus. Deus continua nos abençoando, irmãos, e feito maravilhas em nossas vidas. Como é bom conhecer as verdades de Deus. Conhecer sua palavra tem nos fortalecido na caminhada cristã e provado a sua misericórdia para conosco, demonstrando assim o quanto Ele nos ama. Vamos hoje nos prepararmos para mais uma lição. E no aprendizado sobre milagres de Jesus, vamos mergulhar hoje no estudo de número 2, na página 10, em que Jesus transforma água em vinho. Nesse fascinante relato bíblico, onde Jesus opera extraordinários milagres, e hoje vamos juntos mergulharmos nesta lição da revista, onde trataremos sobre a transformação da água em vinho. Deixo para os irmãos a oportunidade de, ao prepararem a lição, de colocar slides, de colocar textos, cartaz ou buscar um outro meio de atrair a atenção da igreja. Vamos, mais uma vez, então, destacar os objetivos principais a alcançar nesta lição. Esta aula é de suma importância e também é importante frisar a forma como você, professor, irá conduzir a aula e levar a igreja a entender e aprender a lição com clareza e objetividade. Observe, precisamos ter com clareza o objetivo a alcançar com a lição. E não é meramente dar aula, mas observar para que ela não se torne meramente mais uma lição ministrada à igreja sem objetivos. E assim não produzirá o resultado principal, que é realmente a compreensão do porquê Jesus fazia os milagres e seus resultados no passado e que reflete, para nós nos dias de hoje. Muito bem, sujeitando-nos ao Espírito Santo, precisamos conduzir a aula com leveza do Espírito Santo, nos inteirarmos do conteúdo da lição e todo o seu contexto, Feito isso, precisamos elaborar o caminho que vamos conduzir a igreja ao entendimento e aprendizado da lição. Vamos observar os objetivos a serem alcançados da lição, trabalhar para que realmente haja um desenvolvimento claro da lição, destacando seus pontos controversos, esclarecendo a igreja, cada ponto da lição. E quero enfatizar para os irmãos que na aula passada, domingo passado, na primeira aula introdutória, nós deixamos um dever de casa para a classe, para a igreja. E o dever de casa consistia em responder a seguinte pergunta: quais milagres Jesus realizou sem dizer nada? E aí ficou esse dever de casa para a igreja que vamos cobrar agora na próxima aula, ok? Bem, e por último, a conclusão da lição. Temos uma conclusão clara de maneira a trazer ao aluno o entendimento do que lhe foi ensinado, de maneira que fique em sua mente e coração os pontos principais da lição. E aí, irmãos, observando tudo isso, vamos à lição. O estudo número 2, o primeiro milagre de Jesus, é aquele em que Jesus transforma a água em vinho e está descrito lá em João capítulo 2. Colocamos aí como texto áureo a epístola de João 2, os dois versículos 9 e 10, que diz assim, o versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom,
e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ok, este é o texto áureo que destacamos para a lição, e aí deixo agora para os irmãos os objetivos a serem alcançados da lição. Primeira coisa que nós precisamos alcançar com esta lição, queridos, é que a igreja reconheça o poder de Jesus em uma intervenção na natureza, para eles entenderem isso. O segundo objetivo da lição é que eles aprendam ou conheçam o conceito de mestre-sala, que significa a designação de pessoas que é responsável por conduzir ou coordenar uma festa pública ou uma solenidade. Então, este é o conceito de mestre-sala. Milagre nós já conceituamos na aula passada, mas vou deixar aqui logo abaixo. Milagre foi o livramento de um grande constrangimento, né? Esse é o terceiro ponto do objetivo a ser alcançado com a lição. A igreja entender que neste casamento em que Jesus estava, o milagre que ele realizou também livrou aqueles noivos, aqueles que estavam se casando, de um grande constrangimento. E por último, número 4, identificar a diferença entre milagre físico e um milagre com intervenção da natureza. Ok? Bem, dito isso, veremos neste primeiro milagre o poder de Jesus como uma intervenção na natureza, onde ele intervém claramente na natureza. No comentário de introdução, o escritor coloca algumas observações importantes. Sem dúvidas, a vida de Jesus foi o mais importante milagre que a humanidade já testemunhou. Desde o seu nascimento até a hora da sua morte e ressurreição. E seu amor foi o maior milagre, né, que nós podemos destacar, né? E a ressurreição, seu maior milagre foi conseguir, pelo seu próprio sacrifício, perdoar e pagar todos os nossos pecados, dando sua própria vida para nos salvar. O poder de Jesus em uma intervenção na natureza, nós podemos compreender. Veja bem, comecemos então por Caná da Galileia, onde a água se transforma em vinho. Esse é um exemplo claro da generosidade de Jesus em momentos de celebração. Esse primeiro milagre é um convite a refletir sobre as pequenas e grandes celebrações do nosso cotidiano. O primeiro milagre de Jesus, descrito no Evangelho de João, no capítulo de número 2, no versículo 9 e 10, que é o nosso texto áureo, foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Um evento que marcou o início de seus sinais públicos. Até então, Jesus havia feito alguns milagres, mas não revelara à multidão, não revelara ao povo. E agora aqui nas bodas de Caná da Galileia acontece um evento, e esse evento é aquele evento que marca o início de seus sinais públicos, de seus milagres públicos, revelando a sua glória e levando seus discípulos a crerem nele. Então a mãe de Jesus, Maria, notou a falta do vinho, né? E foi Jesus. Ao ir a Jesus, ela realiza o pedido. E Jesus então instrui os servos a encherem 6 grandes talhas de pedra com água, que foi então transformada em um vinho de excelente qualidade, surpreendendo assim o mestre-sala. E aqui já conceituamos na lição introdutória o que é milagre, mas trago novamente o conceito de milagre para a gente ter sim com clareza esta resposta em tempo hábil àqueles que nos perguntam. Milagre e seu conceito. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Milagre é um evento extraordinário, sobrenatural,
que não pode ser explicado pelas leis naturais conhecidas, sendo atribuído a uma intervenção divina sobrenatural. Então nós temos aí a definição de milagre. E poderíamos dizer também, o milagre é um fato extraordinário ou inexplicável pelas leis da natureza, realizado direta ou indiretamente por Deus. É uma intervenção sobrenatural, assim como o Senhor realizou essa intervenção sobrenatural neste casamento. Eu quero te dizer que ele também pode realizar hoje uma intervenção sobrenatural em nossas vidas. Vamos então para o conceito de mestre-sala, que aí a gente talvez esse nome nos arremete a carnaval e não tem nada a ver com isso. Na verdade, o conceito de mestre-sala é a pessoa ou a designação da pessoa que é responsável por conduzir ou coordenar uma festa pública ou uma solenidade. Ok? Então tem aí o conceito de mestre-sala e você pode trabalhar com este conceito sem problema algum. Lá no número 1.1 da revista, nós falamos sobre a transformação da água em vinho. E eu queria ir aqui com os nossos amados professores, agora para a gente entender os detalhes desse milagre, que é importante para a sua ministração. Vamos então entender o milagre. Perdão. Jesus estava na Galileia e foi convidado com seus discípulos para um casamento em Canaã, descrito lá no versículo 1 e 2, ok? O versículo 11, então, nos diz que esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus. E aí, qual foi o significado de tudo isso? Bem, temos aqui o conceito do significado desse casamento, desse primeiro milagre, como este foi o primeiro sinal, e é dito, falado como semeion, que é uma palavra grega que significa sinal, marca ou aviso. E no Novo Testamento esta palavra se refere aos milagres de Jesus que apontam para a sua identidade divina e poder, manifestando, queridos, a sua glória e aumentando a fé de seus discípulos. Então, tem aqui um segundo motivo porque Jesus realizava milagre. E ao entender o milagre de Jesus, entendemos agora o significado e vamos ver o contexto do milagre. O milagre ele aconteceu em um casamento em Caná, onde Jesus e seus discípulos, juntamente com a sua mãe, estavam presentes. E aí, querido, surge um problema nesta festividade. Qual foi o problema que surgiu? O vinho acabou. Provavelmente o povo havia bebido mais do que devia. E isso seria um constrangimento social muito grande naquela época. E como ocorre a intervenção, Maria chega a Jesus, pede, e Jesus, que ao ouvir, instrui os serventes a encherem as talhas de pedra com água. E por fim vem a transformação. A água nas talhas é transformada em vinho. Detalhe para você, professor. Deveria pesquisar, mas vou dar essa deixa para você. A água foi transformada em vinho sem Jesus dizer nada, ok? A prova. O mestre-sala prova o vinho e elogia a sua qualidade, pois o costume era servir primeiramente o vinho melhor antes e depois o de menor qualidade. Penso eu, servindo o de melhor qualidade primeiro, logo o povo se embebeda. E aí, um vinho de segunda mão, um vinho de uma qualidade menor ou inferior, não vai ser percebida por aquele que já está embriagado. Ok? Bem, vamos seguindo. Sabemos que os milagres têm um propósito especial, que não é simplesmente fazer o milagre porque a pessoa necessita ou por causa da misericórdia. Mas em Cristo Jesus tudo tem um porquê e um para quê. E no caso deste milagre,
além do objetivo de exercitar a misericórdia e a compaixão, era também o de provar que Jesus é Deus e apontar para o caminho da salvação. Os milagres de Jesus têm esta finalidade. Lá em João 20, no versículo 30 e 31, no versículo 30, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok? O milagre, literalmente, é uma intervenção sobrenatural que não se pode explicar com conceitos humanos, ok? E aí precisamos agora, então, já que entendemos o conceito de milagre, o porquê Jesus realizou o milagre, vamos entender um pouquinho entender a diferença entre água e vinho. E aí é importante destacar as características distintas da água e do vinho. E é importante você falar isso para o aluno, para você explicar à igreja, porque a questão da transformação da água em vinho não foi apenas um milagre para evitar aquele casal, aquela família de um constrangimento. Beleza? Vamos lá. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que foi o primeiro milagre público de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, entenda bem, em Caná, onde ao transformar água em vinho, manifestou seu poder ao prover, queridos, alegria e satisfação ao casal e convidados. Ele revela ali seu poder sobre as propriedades físicas dos elementos, transformação de água em vinho, conforme João 2, versículo 1 a 12, que é o primeiro milagre de Jesus, que foi nesse casamento em Caná. Na página de número 11, no tópico 1.1, nós vamos ver ali o livramento de um grande constrangimento. Veja bem, transformar a água em vinho não foi apenas um presente de casamento para os noivos, os livrando, queridos, de um grande constrangimento, mas também serviu como um símbolo do propósito final de Jesus. O vinho é um símbolo para o sangue, entendido? Com esse milagre, Jesus sinaliza a inauguração da nova aliança. Feita por quê? Por meio de quem? Por meio do seu sangue derramado aonde? Na cruz. E não mais pela água das purificações cerimoniais dos judeus, que era uma prática dos judeus. Veja bem, a participação de Jesus num evento alegre e simples mostra também a sua graça e compaixão pelas pessoas. E aí a gente vê isso lá em João 2, versículo 1 a 11. Muito bem. A água, para ser considerada excelente, deve ter 3 características: insípida, que é sem sabor, inodora, que é sem odor, e incolor, que é sem cor. E observemos que uma água com sabor, odor ou cor geralmente deve ser o quê? Evitada, ok? Bem, e o vinho? O vinho, para ser considerado um excelente vinho, precisa ter 3 características, igual à água. Quais são essas características? Tem que ter um bom sabor, tem que ter um bom aroma e tem que ter uma boa cor. Quando um enólogo, ou seja, um estudioso do vinho, verifica se um vinho é de qualidade, ele analisa essas 3 características: sabor, aroma e cor. E é interessante destacar aqui que se Jesus fez transformando a água em vinho dessa forma, dessa qualidade, dessa excelência, é sinal de que aquilo que Jesus faz é o melhor. Sempre aquilo que Jesus faz é o melhor. E quero dizer para você que muitas vezes nós sentimos como se a nossa vida fosse como a água, né? Sem sabor, sem aroma, sem cor, sem graça. Mas Jesus realizou essa intervenção sobrenatural, transformando a água em vinho. Ele também pode realizar uma intervenção sobrenatural em nossas vidas, trazendo sabor, aroma e cor para a nossa existência. Ok?
Confie na compaixão do Filho de Deus, irmãos. Quando na narrativa deste milagre, quando acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, que também estava no casamento, lhe disse: eles não têm mais vinho. Descrito aonde? João 2,3. Interessante a resposta de Jesus para sua mãe. E até ela nos soa assim de forma incômoda, né? Como se ele estivesse sendo rude com ela. Na página 13, na número 1.3, João 2,4, Jesus pergunta: que temos nós em comum, mulher? Ora, queridos, se olharmos para esse episódio somente do ponto de vista humano, teremos essa dificuldade mesmo. Entretanto, se olharmos para esse acontecimento de uma perspectiva espiritual, veremos que Maria não estava fazendo um pedido para o seu filho, mas um pedido para o Filho de Deus. A resposta de Jesus para Maria, né, também não é a resposta de um filho para sua mãe. É a resposta do Messias, que se fez homem e veio salvar a humanidade, conforme descrito em João 1, no versículo 14. Bem, a resposta de Jesus ela é interessante, porque não nega a sua relação com Maria, mas enfatiza que quem conduzia a sua vida era exclusivamente Deus, o Pai, conforme João 8, versículo 28 e 29. E aqui nós caminhamos para finalizar a nossa aula de instrução. E aí precisamos entender também que a transformação da água em vinho tinha uma relevância extraordinária, queridos, porque o vinho é o símbolo para o sangue de Jesus. Com esse milagre, Jesus sinaliza a inauguração da nova aliança feita por meio do seu sangue derramado na cruz. E não mais pela prática, né, da água, das purificações cerimoniais dos judeus. Bem, a participação de Jesus em um evento simples mostra também sua graça e compaixão pelas pessoas, ok? Maria acreditava em Deus. Deus o anuncia desde o anúncio do anjo. Maria acreditava em Deus desde o anúncio do anjo, lá no princípio. Ela guarda isso em seu coração e guardou a promessa do Messias. Agora, apesar da resposta que teve, continuou aguardando com confiança a manifestação da compaixão do Filho de Deus. E aí, quero dizer, se você perdeu a alegria de viver e parece que nada tem sabor, aroma ou cor em sua vida, então clame ao Senhor Jesus e espere com confiança a manifestação da sua bondade e misericórdia. Ele pode fazer milagres, queridos, em sua vida. Creia nisto. Amado professor, aproveita a oportunidade para que você combine com o seu pastor o momento e quando fazer a oração por milagres juntamente com a igreja após terminada a aula. Nós temos feito isso aqui na sede e tem sido uma benção. Fizemos ontem, fizemos domingo, né? E foi uma benção mesmo, foi um mover de Deus, tanto pela manhã, na escola bíblica dominical, como à noite. E aí é importante você, professor, combinar com o seu pastor quem faz a oração, que momento que faz, como vai fazer, para que a gente tenha esse chamado da igreja para viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Desejo que você tenha uma boa aula, tenha uma boa lição e fique na paz do Senhor, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.